Hoje a gente vai ter uma entrevista, eu estou gostando de fazer entrevista, com a senadora Elisiane Gama, que vem tendo uma atuação de destaque na CPI da pandemia, representando a bancada feminina. Começou com negacionismo, com negligência e, infelizmente, hoje que nós temos a constatação de corrupção, de pagamento de propina em volumes bilionários. Olá, pessoal! Como eu sempre digo, a partir de agora, menos emoção e mais razão. Aproveita, já se inscreve no canal, compartilha o vídeo com seus amigos e, o que mais? Deixa o seu like. Gente, eu falo isso todo dia e eu esqueço. Hoje a gente vai ter uma entrevista, eu estou gostando de fazer entrevista, com a senadora Elisiane Gama, que vem tendo uma atuação de destaque na CPI da pandemia, representando a bancada feminina. A gente vai falar sobre os últimos desenvolvimentos da Comissão Parlamentar de Inquérito, que foi bem animada na semana passada. Teve até a primeira prisão, a do ex-diretor do Departamento de Logística do Ministério da Saúde, Roberto Ferreira Dias, sobre a qual eu já falei no Instagram, mas pra gente não esquecer, né? Não existe crime de perjúrio no Brasil. O crime é de falso testemunho e para que seja cometido, portanto, você precisa ser uma testemunha, né? Precisa ter ali uma testemunha como autor do crime, não pode ser investigado. Existe uma discussão sobre a possibilidade de prisão em flagrante pelo crime de falso, porque você pode voltar atrás e dizer a verdade e isso extingue a punibilidade. A gente conversou sobre isso aqui quando eu comentei o depoimento do Fábio Van Garten, que, olha só, mentiu e não foi preso. Então a gente tem um problema de coerência também. E eu espero muito que vocês não me digam que o presidente da CPI pode escolher politicamente quando prender alguém, porque num passado recente a gente misturou crime, prisão e objetivos políticos no mesmo caldeirão e não dá certo, né? Mais que isso, gente, não pode. É ilegal. Eu confesso que eu me assustei com a quantidade de gente que estava criticando isso ontem e enaltecendo no hoje, mas é isso aí. O mundo é o que ele é e a gente aqui sofre. Mas eu vou aproveitar toda a oportunidade que eu tiver para dizer que a gente precisa ter uma mesma regra para o nosso amigo e para o nosso inimigo, porque senão a gente está só sendo oportunista, tá? Vamos continuar, porque antes da entrevista eu queria fazer algumas considerações para vocês, porque eu sinto saudade dessa nossa conversa. Segundo uma pesquisa do Datafolha, que foi publicada no final da semana passada, o presidente Jair Bolsonaro está derretendo nas pesquisas. Além do crescimento da rejeição ao seu governo, as pesquisas também mostram o crescimento das intenções de voto no Lula e a associação do Bolsonaro e do governo Bolsonaro à corrupção. Se o presidente foi eleito com essa bandeira do contra a corrupção, isso já não cola mais. 70% dos entrevistados acreditam que há corrupção no governo, em particular no Ministério da Saúde, e 64% têm convicção de que o presidente tinha conhecimento disso. Mas, pela primeira vez, 54% dos brasileiros desejam o impeachment do presidente. Eu tô nesse 54%, tá? Ninguém perguntou, mas, enfim, achei por bem compartilhar. A resposta do presidente Bolsonaro foi a mesma de sempre, né? Quando ele tá acuado na defensiva. Fez o quê? Um show. Uma pitada de defesa de voto impresso, com um ataque ao nosso sistema eleitoral. E dessa vez, a agravante foi um ataque pessoal ao ministro Luiz Roberto Barroso, a quem eu presto aqui a minha solidariedade. Vulgaridade e grosseria são recursos de quem está desesperado. E se você quiser fazer alguma coisa de valor para se contrapor a essa iniciativa do presidente Bolsonaro, eu sugiro aqui que você assista o vídeo da minha entrevista com o ministro Luiz Roberto Barroso, ministro do Supremo Tribunal Federal e presidente do Tribunal Superior Eleitoral, para que você possa convencer mais pessoas aí nas tretas do WhatsApp sobre a importância da gente não descredibilizar o nosso sistema agora, neste momento. Embora o show do Bolsonaro tenha sido um elemento, a resposta mais surpreendente veio das Forças Armadas. Na última quinta-feira, o presidente da CPI, o senador Omar Aziz, fez um comentário sobre a participação de, vejam só, alguns militares acusados de envolvimento nos supostos esquemas ilícitos de compra de vacinas. Ele fez questão de não generalizar na sua fala, mas parece que o alto comando das forças, infelizmente, resolveu passar esse recibo mesmo assim, né? Uma pena. A nota foi bem preocupante. Claro que o alto comando das forças agora é bolsonarista, eu vou voltar nisso. E claro que eles estão bem amarradinhos por uma estratégia do Bolsonaro. Eu tenho um vídeo aqui no canal que eu falei disso lá atrás, de como o Bolsonaro estava pegando os militares e rodando a corda bem no pescoço deles, sabe? Se eu me lascar, vocês se lascam junto. Por isso, e vocês vão entender o que eu tô falando nesse vídeo quando eu começar a falar, porque eu não comecei a falar ainda,
que a gente precisa tomar muito cuidado para não colocar todos os militares dentro desse mesmo balaio de militares golpistas. Por quê? Porque a gente precisa permitir que o pessoal de dentro das Forças Armadas, que tem um pensamento democrático e que pode atuar para defender a nossa democracia, não seja jogado nesse balaio. Porque se a gente jogar essa galera lá, a gente ajuda o Bolsonaro, tá bom? Então vamos lá, para essa ressalva importante. Existem membros exaltados nas Forças Armadas, como existem em diversas instituições, mas a gente não tem nenhum indício de que eles sejam a maioria. Nós temos, aliás, um presidente que ameaça golpe todo dia e isso nunca se concretizou. Dá pra gente suspeitar que é porque essa abordagem, na verdade, não tem apoio robusto entre os militares. Por isso é que eu me preocupo com a retórica que eu já li por aí de as Forças Armadas são golpistas, ouviu? Militar não presta mesmo. Porque isso não é verdade. Existe um setor considerável das Forças Armadas que não é golpista e ele precisa ser fortalecido e não anulado. Falar generalizando que todo mundo dentro das forças é golpista é fortalecer os golpistas. E eu me recuso. Porque aqui nesse canal a gente tem estratégia. Lembram quando a gente falava disso sobre os partidos? Só porque alguns elementos do mundo político e partidário estão envolvidos em denúncias de corrupção, a gente não poderia criminalizar toda a instituição dos partidos. Funciona mais ou menos do mesmo jeito. A instituição, aliás, funciona do mesmo jeito. A instituição das Forças Armadas não pode ser deslegitimada completamente porque alguns dos seus membros podem estar envolvidos em atividades ilegais. Vocês vão dizer, Gabi, mas a nota dos comandantes das forças é muito grave. E eles mesmos poderiam ter se posicionado no sentido de punir essas pessoas eventualmente envolvidas em corrupção ou que participam de manifestações políticas, né, em vez de deixar contaminar toda a instituição. Pois é, galera, vocês têm razão, é muito grave e eles deveriam ter feito assim. Mas a gente precisa lembrar que esses comandantes foram recentemente nomeados por quem? Pelo Bolsonaro. Depois que os antigos comandantes e o ex-ministro da Defesa, Fernando Azevedo, pediram demissão por não concordarem com as atitudes do presidente. Ou seja, talvez eles representem muito mais, esses comandantes atuais, uma posição do Bolsonaro do que da instituição. Essas pessoas são muito importantes na estrutura, claro, e é uma pena que elas tenham sido aparentemente cooptadas pelo Bolsonaro e pelo bolsonarismo. O Bolsonaro que é um cara que não respeita os princípios militares básicos, aliás, durante toda a sua existência, né? Mas essas pessoas não são a única coisa que existe ali. Quanto mais a gente insiste numa retórica de que as Forças Armadas não prestam, mais a gente legitima a parcela das forças que não prestam. A gente precisa fortalecer as pessoas que estão fazendo bem o seu trabalho e defendendo a democracia. Não desistir da instituição e colocar uma etiqueta de golpista em todo mundo. Lembram? É o menos emoção e mais razão. Menos reações acaloradas. A gente precisa de todos os democratas para resistir a essa tentativa de acabar com a nossa democracia. Inclusive os democratas dentro das Forças Armadas. Tá bom? Deu para me entender? E eu sei que às vezes a tentação é muito grande, porque a gente quer se diferenciar daquilo, né? Então a gente joga todo mundo ali na mesma cesta e fala, eu não sou esse absurdo autoritário. Mas é bom a gente fazer a distinção, porque senão a gente perde mais do que ganha. Quero aproveitar essa discussão para trazer para vocês uma reflexão sobre as duas disputas que a gente vai ter em 2022. A gente tem que ter essa consciência de que a gente tem duas frentes. A primeira é, na verdade, pela possibilidade de escolher nosso representante pelo voto. A gente vê claramente um movimento por parte do presidente Bolsonaro e dos seus aliados de deslegitimar o processo eleitoral. Eles estão preparando o terreno para não aceitar uma derrota ou para simplesmente não ter uma eleição. Por isso, nessa disputa, todo mundo que se encontra no campo democrático está do mesmo lado. A frente ampla é essa, para isso. E existe uma segunda disputa, que é aquela pela sua opção eleitoral dentre as disponíveis para a presidência da República. Existe um candidato, o presidente Bolsonaro, existe outra candidatura de oposição, que vem se mostrando como a mais forte até aqui, que é a candidatura do ex-presidente Lula. Aliás, eu queria já reafirmar aqui o que eu venho dizendo. O PT e o presidente Lula têm total legitimidade para participarem desse pleito, assim como tem legitimidade quem está triste porque essa é a candidatura se mostrando mais forte. Tá bom? Tem muita gente feliz com essa possibilidade, com esse cenário para 2022, e tem gente que não está satisfeito. Existem as pessoas que gostariam de construir uma terceira opção ou outras opções, e essas pessoas também são legítimas, têm um posicionamento legítimo. O espaço democrático se fortalece quando várias opiniões se veem representadas. A essas pessoas que buscam uma terceira via, cabe construir essa candidatura e abrir o seu espaço. Aí vocês vão dizer, Gabriela, mas não vai dar tempo. Bom,
Aí a gente vai ter que lidar com o que tem e se estruturar para no futuro ter construído essa outra via. O mundo é como ele é, galera. É a partir da realidade que a gente trabalha para construir a realidade alternativa, aquilo que a gente almeja. Não adianta só ficar, pô, mas não é o que eu quero. Na real, você pode falar, pô, mas não é o que eu quero, mas na prática a gente vai ter que pensar praticamente, entendeu? Não dá para defender pragmatismo só quando quem vai fazer a concessão é o outro, sabe? É isso. Eu sei que às vezes é difícil de escutar, mas é. Última coisa mesmo, antes da gente passar para a nossa entrevista com a senadora Elisiane Gama. Vocês lembram que os irmãos Miranda, aqueles que acusaram o presidente de saber dos contratos suspeitos sobre a compra da Covaxin, vocês lembram deles? Pois é. Circula por aí a ideia de que eles teriam gravado a tal conversa que eles tiveram com o presidente Bolsonaro, alertando sobre a possibilidade de corrupção. Ninguém sabe ainda se de fato esse áudio existe, mas na possibilidade de ele existir, o presidente Bolsonaro já se antecipou e deu uma declaração de que não tem como tomar providência sobre todas as informações que chegam até ele, e aí, enfim, já abriram o processo por prevaricação, não inquérito, investigação. Mas o Bolsonaro deixa aberta a possibilidade dessa conversa ter mesmo acontecido e dele ter ouvido mesmo o que os irmãos Miranda disseram que ele ouviu. Porque, né, se ele tivesse certeza de que nunca ouviu nem falou o que está sendo dito que ele ouviu e falou, era só negar o conteúdo da conversa. Mas se eu ouvi e falei o que estão dizendo que eu ouvi e falei e existe a possibilidade disso estar gravado, aí eu tenho que tentar achar uma outra saída, né? Enfim, pessoal, vamos lá para a nossa entrevista com a senadora Elisiane Gama. Espero que vocês gostem. Olá, como eu sempre digo, a partir de agora, menos emoção e mais razão. A gente vai voltar a conversar sobre a CPI da pandemia. Tem sido um assunto constante aqui no canal, porque de fato é um assunto muito importante. Aproveita para deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Vou aproveitar que eu tenho aqui nesse nosso intercâmbio digital a presença da senadora Elisiane Gama para fazer a ela algumas perguntas sobre a CPI da pandemia. Já vou começar. Senadora, na última semana, primeiro bem-vinda, né? Que a gente estava conversando no GPS, o povo não sabe, vai falar, Gabriela, que mal educada. Satisfação, Gabriela, estar aqui com você. Obrigada. Bom, enfim, desculpa aqui minha ansiedade de novo, mas a gente teve, nessa última semana, na CPI, a prisão do Roberto Dias. Foi um assunto que chamou muita atenção. Eu não sei se a senhora sabe, mas eu sou advogada criminalista, então até estava comentando nas redes que teve uma confusão ali, o pessoal falou em crime de perjúrio, mas perjúrio não existe no Brasil, é falso testemunho. O senador Alessandro Vieira, que foi delegado muitos anos, falou, poxa, mas a gente não teve outras prisões aqui quando depoentes mentiram, então não tem coerência. Eu quero saber, na sua visão, o que a senhora acha dessa prisão que aconteceu? Primeiramente, Gabriela, mais uma vez, muito obrigada por estar aqui com você, pelo convite. Veja, nós tivemos a prisão e alguém pode dizer, nossa, não deveria ter estabelecido aí a ordem de prisão, enfim. Mas, na verdade, o que nós acompanhamos anteontem, o que nós acompanhamos na CPI acerca do Dias, foi o que nós deveríamos ter feito com os anteriores, né? A gente fez um acordo entre nós de que o pedido de prisão sempre será feito pelo presidente da CPI. Muito embora, e você como advogada sabe disso, não é? Essa ordem de prisão poderia ser dada por qualquer um dos membros da comissão. Mas a gente fez esse entendimento que só ele dará, foi um acordo entre nós. E lá atrás a gente recebeu, por exemplo, o Fábio Van Garden. Ele mentiu claramente. Ele falou uma coisa, a gente estava com o áudio da voz dele, ele confirmou que o áudio era dele. Não, mas eu não estava querendo bem dizer que era isso, mas estava mentindo claramente. E ele foi tolerante, deixou, mas encaminhou para o Ministério Público Federal para que a investigação fosse aprofundada no âmbito da Justiça Federal. Aí vieram outros e começaram a mentir, alguns, inclusive, assegurados por um habeas corpus, foi o caso lá do general Pazuello, enfim, mas outros não. E mesmo assim não foi estabelecida prisão. Eu conversei com ele, Omar, pelo amor de Deus. Aqui nós temos na CPI poderes da autoridade judicial, então nós temos, na verdade, que fazer valer isso. Não dá para as pessoas chegarem aqui, mentir e ficar por isso mesmo. Outra coisa, Gabriela, nós temos, por exemplo, dentro da CPI, quebras de sigilos, e essas informações estão sob nosso poder. Algumas delas, inclusive, são até documentos sigilosos que não podem vir à tona, mas a gente tem as informações, que não necessariamente você expõe ali, mas que elas podem ocorrer, inclusive, no âmbito de uma investigação em segredo de justiça. E ele estava mentindo. Estava claro que ele estava mentindo ali.
meio até que brincando ali com a cara da gente, né? E o presidente ali estabeleceu a sua prisão. Então, eu acho que foi para além da legalidade, que está totalmente coberta do ponto de vista legal, também, no meu entendimento, teve um efeito pedagógico, porque a partir disso nós passamos a ter o entendimento de quem vai lá, vai, na verdade, assegurado de que se mentir poderá sofrer o que sofreu Dias. O que nós tivemos logo no primeiro dia após a fala, essa prisão do Dias? Nós tivemos a Franciele, que é uma coisa interessante, ela chegou na condição de investigada. E chegando na condição de investigada, ela falou com tanta verdade e passou tanta informação para a gente que, ao final da CPI, nós mudamos a condição dela para a condição de testemunha. E acabou sendo uma grande contribuinte. Suspendemos e revogamos as quebras que já havia pedido dela. Então, você vê, quem quer ajudar, quem quer cooperar, vamos receber com todo bom grado a cooperação dessas pessoas. Agora, não dá para chegar a mentir e achar que vai ficar por isso mesmo, né? A gente fala no jargão popular que a CPI tem unhas e dentes, né? Ou seja, a gente está ali para fazer valer, né? Para fazer uma investigação, mas para mostrar para a sociedade brasileira, até porque ela é uma casa política também, a transmissão é feita ao vivo para o Brasil inteiro, de que ali a investigação está acontecendo de forma transparente, não é claro, que aquilo que não é transparente tem uma cobertura legal para que realmente não venha à tona, mas que realmente os trabalhos vão continuar e continuar com a devida seriedade. E eu quero saber da senhora o que a senhora vê como o principal, que já foi as principais conquistas da CPI, né? Ela começou com uma linha de investigação, falando da falta de rigor técnico, do negacionismo, e aí alguns pesquisadores mostrando o impacto disso nas vidas perdidas, o atraso das vacinas, depois acusações sobre corrupção na compra de vacinas. Quero saber se a senhora vislumbra outras linhas de investigação e quais são os resultados que a senhora vê como possíveis dessa investigação. Veja, nós tivemos um primeiro momento da CPI. Quando a gente pegou a CPI, o que era a CPI? A CPI é para investigar a ação do governo federal no enfrentamento da pandemia e, no caso do Amazonas. Tudo bem. A gente iniciou ali conversando, a gente viu logo, por exemplo, o uso de medicação sem eficácia comprovada cientificamente. Depois a gente viu claramente negacionismo, a gente viu um valor ideológico muito grande em cima de uma questão científica, né? E aí a gente viu omissão, negligência clara. A Pfizer, por exemplo, mandou dezenas de e-mails e não teve nenhum respondido. A Pfizer levou 330 dias para ter, de fato, um contrato assinado, e você vê a Covaxin 97 dias, né? Um terço, né, do tempo que a Pfizer levou, a Covaxin levou. E aí, depois, ao longo da conversa, a gente vai buscando documentos e buscando informações, a gente busca no MPF, lá o inquérito que estava em curso, a gente pegou a cópia, e aí que nós tivemos a fala acerca da pressão. Na pressão que se estava dando em cima de servidores de carreira, a gente vai desenrolando um fio de novelo, né? E chegamos onde chegamos. Quer dizer, a demonstração clara do pagamento de propina. A gente está com várias quebras, inclusive de sigilo fiscal e também bancário, e essas quebras vão nos assegurar claramente, de fato, o desvio de recurso público. Nas quebras que nós já tivemos até agora, a gente já vê lá a fala clara: eu depositei $1 milhão, né? Me dá conta aí que eu estou depositando $1 milhão, né? Ou seja, aquilo dali não é um depósito comum, né? Me dá a conta aí, não existe isso. Você faz um contrato, está lá a conta em anexo, você faz uma transferência bancária. Então, hoje, por exemplo, com as quebras e com as informações nós já recebemos do COAF, nós já vimos, por exemplo, uma das empresas intermediárias, que é no caso da Precisa, já um valor muito grande de movimentação atípica, algo em torno de 47 milhões de reais, ele fazia uma movimentação antes de 20 milhões, sobe, tem lá pelo menos 14 milhões de forma típica. Então, a gente já começa, de fato, a ter essas informações, e o que a gente tem, eu te asseguro a dizer, começou com negacionismo, com negligência, e, infelizmente, hoje que nós temos a constatação de corrupção, de pagamento de propina em volumes bilionários, não é milionários, não, bilionários. Então, de fato, isso é muito grave e demonstra que a CPI está prestando um grande serviço ao Brasil. Principalmente na maior crise de saúde pública da nossa história, né? Acho que, enfim, vale... Com certeza.
Senadora, para a gente encerrar, eu quero te perguntar o seguinte, eu sei, a gente sabe aqui no canal, porque já falou disso, que a participação da bancada feminina na CPI não foi uma conquista fácil. Eu sei também que a senhora já presidiu os trabalhos algumas vezes, quero saber um pouco da senhora sobre esse processo de participação da bancada feminina e se a senhora sente uma diferença quando são as mulheres a presidir a comissão. Pronto. As mulheres, elas têm a sensibilidade, você sabe disso até como mulher, né? Que a gente acaba reunindo a firmeza e a sensibilidade, né? Então, eu acho que isso é uma coisa muito peculiar nossa, enquanto mulheres. Foi difícil, você viu lá como é que foi, tivemos embates, enfim. Fiquei até preocupada, porque em um dos momentos, um dos parlamentares partiu assim para cima de mim. Eu digo, que é isso? O que vai acontecer aqui? Né? Mas, enfim, no final, nós conseguimos assegurar, de fato, a nossa presença, né? Eu tenho presidido algumas vezes, a Simone, né? A Soraya, a gente realmente tem presidido em alguns momentos, e eu acho que a diferença está nisso, sabe, Gabriela? Na sensibilidade, na leveza, mas também na firmeza, de fazer a coisa valer. Veja que em nenhum dos momentos em que nós, enquanto mulheres, estivemos presidindo a mesa, a gente não demonstrou competência e eficácia, sabe, na condução dos trabalhos. Então, todas as mulheres, independente de qualquer que seja, das 12 mulheres, todas nós temos competência, temos foco, temos responsabilidade e nós podemos ocupar qualquer lugar dentro do Congresso Nacional, fora do Congresso Nacional, onde nós quisermos. Aquela frase que nós temos, que a gente fala sempre, né? O lugar da mulher onde ela quer. Então, a gente vai estar onde a gente quer estar. É isso. Obrigada, senadora. Foi um prazer conversar com a senhora. Beijo, querida. Que Deus te abençoe. Muito obrigada. Tá? Amém. É isso, gente. Se inscrevam no canal, deixem o like e compartilhem o vídeo com seus amigos. Tchau, tchau.